O Sala de Professores de hoje debate a eleição norte-americana. O empresário republicano Donald Trump venceu a democrata Hillary Clinton e assume a presidência em 20 de janeiro deste ano. O que o mundo pode esperar daqui para frente? Para conversar sobre este tema, Celso Napolitano recebe Antônio Geles Filho, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e Gilberto Maringoni, professor da UFABC. Pode entrar, a sala é sua. Olá, estamos novamente com vocês, com o Sala de Professores, que é o programa da FEPESP, agora em 2017, e hoje tratando de um tema muito importante e em evidência nesta semana. Nós vamos tratar do tema sobre a eleição do Trump, a eleição dos Estados Unidos, e o Trump toma posse nesta semana. Para isso, trouxemos o nosso convidado aqui, que é o professor Antônio Geles Filho, que é doutor em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e professor do Departamento de Administração Geral e Recursos Humanos da própria Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Getúlio Vargas, da FGV São Paulo. Além de doutor em Administração, o professor Geles é advogado e médico, formado em Direito e em Medicina. Obrigado pela tua presença, uma honra tê-lo aqui com a gente. Celso, eu que agradeço, o prazer é meu, é uma honra estar aqui. Obrigado. E também temos aqui o nosso companheiro, que trabalha aqui com a gente na FEPESP, na assessoria da FEPESP, que é o professor Gilberto Maringoni. O Maringoni é professor adjunto de Relações Internacionais e membro docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC. Além disso, é doutor em História Social, é cartunista. O Maringoni trabalha aqui com a gente também na FEPESP, é uma pessoa da nossa relação. Maringoni, boa tarde e prazer também por você estar por aqui. Boa tarde, é uma alegria estar aqui, Celso, novamente nesse programa aqui que cria um novo ambiente de informação para os professores de São Paulo. Obrigado. Bom, Geles, a questão é a seguinte: a eleição do Trump. A mídia tratou muito da eleição do Trump como uma eleição demoníaca, né? Demonizaram a figura do Trump em relação à contraposição à figura da Hillary Clinton. Num determinado momento, a Hillary era uma pessoa que teria uma atuação teoricamente mais progressista, mais voltada para o mundo, enquanto que o Trump é uma pessoa conservadora, de ideias racistas, preconceituosas, etc. Como é que é a tua visão sobre essa eleição? Eu acho que você usou um verbo, Celso, muito preciso, foi demonizado. Ou seja, há coisas que ele fez que justificam alguns julgamentos negativos, mas há exageros. Então eu vou dar uma outra visão. O Trump pode ser visto como uma causa, ou ele pode ser visto como um sintoma de coisas que estão erradas na sociedade americana e no atual, eu uso a expressão sistema mundo, ou seja, no conjunto de relações globais. Como que eu vejo o Trump? Eu vejo ele como um produto de duas coisas. Primeiro, do fato que existem populações vulneráveis hoje nos Estados Unidos que não se qualificam como minorias, nem minorias étnicas, nem minorias religiosas, nem minorias sexuais. São, por exemplo, os pobres brancos. Um número impressionante, que inclusive foi objeto de uma pergunta em um dos debates por uma jornalista liberal, que por acaso era negra, que é o seguinte: segundo as estatísticas, morreram 500 mil homens brancos a mais nos Estados Unidos nos últimos 15 anos do que se esperaria. São homens pobres, do meio oeste americano, que morreram por uso exagerado de álcool, de drogas, em geral associado a uma queda brutal da sua posição social. Vamos deixar bem claro o seguinte: existe uma destruição da classe média americana que era chamada de blue collar, os metalúrgicos, aquelas pessoas que trabalhavam na indústria americana. Esse é um vetor do fenômeno Trump. Mas tem um outro, que é muito pouco discutido. Na minha opinião e a minha leitura já há mais de um ano, o Trump é um sintoma de uma guerra civil na elite americana. Quando a gente fala da Hillary como progressista, dá a impressão que ela é uma esquerda no sentido da nossa esquerda. A Hillary recebeu apoio, inclusive, de republicanos neoconservadores. A política externa dela, segundo o terceiro escalão da Hillary,
era recheado no Secretaria de Estado americano, que é o equivalente ao ministro do Ministério de Relações Internacionais, era recheada de membros do governo Bush. O que acontece? Essas pessoas fazem o enforcement daquela política expansionista imperialista americana. E o Trump, na minha opinião, representa um lado da elite americana que percebe que essa política já não é mais sustentável. Isso ficou muito claro num evento que infelizmente foi pouco divulgado, porque foi muito, muito significativo, que é um jantar de caridade que existe em Nova York, de uma entidade que chama Al Smith Foundation, se não me engano, e que é o seguinte: depois do último debate das eleições presidenciais americanas, os dois candidatos vão a esse jantar, que é uma celebração da elite americana, como querendo dizer, olha, vamos lembrar que é só uma campanha, está todo mundo junto. Esse ano, isso está disponível na internet, é bastante interessante de assistir, esse ano o Trump partiu para a briga nesse evento, o que foi um choque muito comentado pela imprensa americana. Portanto, eu vejo o Trump como um sintoma desses dois processos. A coisa é muito mais complexa do que a gente, às vezes, entende pelo que é dito na imprensa. Maringoni, qual é a sua visão desse fato? Eu acho que eu concordo com o Vélez fala. Eu acho que não se pode subestimar o Trump colocando-o como um bufão, procurando pegar pelo lado folclórico, pelo lado dele ser um apresentador de televisão, um homem do show business. Porque esse tipo de coisa, eu me lembro em 80, quando o Ronald Reagan foi eleito, houve uma tentativa de desqualificar o então presidente, o novo presidente, porque ele era um cowboy de filmes B dos anos 40, um canastrão. E o Reagan fez um governo transformador na sociedade americana. Evidentemente transformador no sentido conservador, mas foi um governo extremamente ousado. Ele não foi um governo belicista estrito sensu, de invadir país, ele invadiu Granada, mas ele foi muito menos belicista do que o governo Clinton, por exemplo, do que o próprio governo Obama. Mas ele mudou o sistema tributário americano, foi extremamente ofensivo no jogo internacional, com Guerra nas Estrelas, no desmonte do que era o mundo bipolar da União Soviética. O Trump não trafega exatamente nesse mesmo diapasão, mas ele, como foi falado, ele exalta esse americano que perde o emprego, que perdeu qualidade de vida, e mais, ele exalta um nacionalismo popular que vem de baixo, que é o nacionalismo anti-imigrante, que é o nacionalismo contra a exportação dos empregos, das empresas americanas para a Ásia. Então ele tenta, com essa ação, buscar no imaginário americano dos Founding Fathers, da formação do Estado americano, da formação da nação americana, esse substrato que é poderoso, que capta esse sentimento quase que exclusivista do nacionalismo extremado, que tem a sua vertente excludente para as populações que chegam nos Estados Unidos, de imigrantes de fora dos Estados Unidos. Gélis, a América grande de novo, poder americano grande novamente, que foi o tema do Trump, da eleição do Trump, ele então fala muito para esse americano comum, americano classe média, que tinha o sonho de agir corretamente, decentemente e ter uma vida tranquila até a morte. Formar o seu filho na faculdade, no college, mandar para a universidade, etc. Isso acabou. E ele fala diretamente com esse cidadão norte-americano, com esse cidadão estadunidense. Muito bem. Mas em relação às relações internacionais, o que isso pode afetar nas relações internacionais com o resto do mundo? Bom, eu tenho a impressão de que depende menos de quem foi eleito do que faz parecer a discussão. Por quê? Os Estados Unidos têm passado por uma série de reveses geopolíticos e isso não é de hoje. Isso começou já nos anos 90, na primeira tentativa do American Century, de uma expansão americana. É uma sucessão de questionáveis sucessos militares que são, sem dúvida alguma, fracassos geopolíticos. A gente tem Somália, Iraque, Afeganistão, Iraque 1, Afeganistão, Síria, Ucrânia, Afeganistão 2, Líbia, onde, de certa maneira, o objetivo militar é atingido, mas o objetivo geopolítico não é. Então, eu tenho a impressão que o Trump não tem muita alternativa, senão recolher um pouco desse poderio americano. Claro que não pode fazer um anúncio disso por conta da negociação, mas tem uma coisa interessante. Então ele será menos belicista. Eu tenho a impressão de que ele vai tentar ser menos belicista. Claro que o sistema pode sair de controle. Agora, tem uma coisa muito interessante que você chamou a atenção. O Trump deve ser o primeiro candidato a presidente nos Estados Unidos
do que eu me recordo, pelo menos, que não usou a expressão os Estados Unidos são o maior país do mundo e vai defender seus interesses em qualquer lugar do mundo. A fala dele foi, nós já não somos mais o maior país do mundo. Isso foi muito significativo. E, finalmente, eu não sei quanto espaço o Trump vai ter para fazer muita coisa. Por quê? Vamos pensar no Trump, agora no dia 20, subindo ao poder. Daqui 2 anos ele tem uma eleição decisiva. Por quê? 33 cadeiras do Senado serão colocadas em jogo e é pouco provável que os republicanos mantenham a maioria que tem. House of Representatives, a Câmara dos Deputados deles também. Então, ele vai começar no dia 1 já a tentar garantir essa maioria que ele tem, pelo menos, na Câmara dos Deputados. Então, eu tenho a impressão que o Trump vai enfrentar uma oposição interna tão feroz e ele vai ter que lutar tanto para garantir essa maioria, ou pelo menos para não perder as 2 casas, que o espaço para grandes ações internacionais, para além da campanha política, ou seja, do reflexo da retórica dentro, é pequeno. Já nos chamaram a atenção aqui sobre a questão do nosso tempo, nós já estamos terminando o primeiro bloco, quando o papo é bom, vai rapidamente, etc. Mas eu queria, na nossa volta, Maringoni, para você dar uma pensada nisso e depois atacar por aí, como gancho para a nossa volta, uma reflexão sobre a questão que foi abordada agora pelo Geles e em relação à política do Trump pro-estadunidense, quer dizer, pro-povo americano, quer dizer, como ele vai se voltar para o público interno, uma vez que, como o Geles colocou, externamente ele vai ter pouco espaço ou até pouca possibilidade de atuação. Né? Você fica por aí, por favor, que nós voltaremos daqui a pouco com o professor Antônio Geles e o professor Gilberto Maringoni. Até já. Bom, ser professor é tudo, é ter uma realização diária, cotidiana, é estar feliz diariamente, é tudo. Olá, estamos de volta com mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje com o professor Antônio Geles, da GV São Paulo, e o professor Gilberto Maringoni, da Universidade Federal do ABC. No bloco anterior, tínhamos feito uma provocação aqui ao Maringoni sobre a questão da política do Trump interna nos Estados Unidos, já que, pela observação do Geles, a atuação dele em termos internacionais vai ficar um pouco restrita. Maringoni, conversa um pouco com a gente sobre isso. Olha, Celso, eu acho que as duas coisas estão intimamente ligadas. A política externa do Trump, existe um discurso sobre a política externa, não a política externa efetiva, que rebate internamente como é que vai se dar a vida dos americanos, especialmente desse americano que perdeu o emprego. Se a gente atentar para o discurso do Obama semana passada em Chicago, o discurso de despedida, ele disse que os Estados Unidos têm 2 oponentes internacionais, a China e a Rússia. Se a gente pega o discurso do Trump, nós temos um inimigo internacional que é a China. E a China é inimiga internacional no sentido de estar roubando os nossos empregos, as nossas empresas, que eu quero trazer de volta. É o discurso dele, e é um discurso de forte apelo popular, porque as empresas americanas foram para a China em busca de menores custos de produção. Quando o Trump faz essa diferença, o Obama marca isso, isso não é isso parece uma frase solta no discurso do Obama, mas não é. O Trump quer dividir uma aliança internacional que se manifesta no Conselho de Segurança da ONU, se manifestou na Ucrânia, se manifesta na Síria, que é a atuação conjunta da China e da Rússia, ou seja, das armas e do dinheiro. Isso forma uma potência única. O Trump está de uma maneira muito hábil tentando dividir isso, dizendo a Rússia é nossa aliada, mas a China não. Eu vou trazer as empresas de volta e vou dar emprego para você. O problema desse discurso é que ele não leva em conta a 4ª revolução industrial da automação extremada. Ele pode até trazer as empresas, porque elas dependem cada vez menos do custo da mão de obra. Ele vai trazer as empresas, mas é muito difícil que ele traga de volta os empregos, porque as empresas nos Estados Unidos vão precisar de menos operários ainda do que as linhas já automatizadas precisam na China. Então, o Geles tem razão. Esse discurso ele vai se defrontar com essa realidade dos próximos 2 anos, porque se rapidamente não houver geração de empregos
Se aqueles americanos do Rust Belt, do Cinturão da Ferrugem, de Detroit, aqueles que perderam o emprego na indústria automobilística, ou seja, o emprego industrial, não for rapidamente recuperado, ele tende a perder apoio político. Agora, isso depende também de uma série de fatores, que é do potencial midiático que ele tem, dele conseguir fazer maioria nas duas casas, manter a maioria republicana, e manter o crescimento econômico, que isso é uma coisa que a gente precisa levar em conta. Embora o mundo esteja em crise, desde 2010 o crescimento do PIB americano é constante. Os Estados Unidos tiveram, e nisso Obama teve sucesso, foi de externalizar a crise, que é a política tradicional dos Estados Unidos. O poder do dólar me faculta eu empurrar a crise para o terceiro mundo, para os países em desenvolvimento, para a Europa e tal. Então, são uma série de fatores, mas de fato, em 2 anos, se ele não apresentar um resultado concreto, ele vai ter dificuldade nessa eleição decisiva. Gélis, vamos abordar um pouquinho essa questão geopolítica agora, que é essa tríade Estados Unidos, Rússia, China, etc., e a sua influência sobre o mundo, né? Como está sendo colocado no Oriente Médio, essa última atuação dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU de não vetar a resolução contra Israel, se o Trump vai ter condições de apoiar Israel nesse sentido. Como é que é a tua visão sobre isso no governo Trump? Eu tenho a impressão que o Trump vai reverter essa posição em relação a Israel, até porque o Obama, ele usou aquilo que se chama nos Estados Unidos do período de lame duck, pato manco, literalmente, que é o presidente após a eleição do próximo presidente, ainda mais passando por um presidente do outro partido. Normalmente, durante esse período, os presidentes não fazem nada muito importante, até respeitando a existência de um presidente eleito. O Obama faz algo que ele não tinha feito durante 8 anos, e associada à postura do Obama em relação ao Putin, me parece que, infelizmente, existe um comportamento um pouco mesquinho do presidente Obama. Ele tinha problemas com o Netanyahu, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, há muito tempo, problemas pessoais, e me pareceu um pouquinho de vingança. Eu não tenho impressão que isso vai continuar, e não continuaria nem com a Hillary. Aliás, se fosse a Hillary, eu tenho a impressão que o Obama nem teria feito. Ele expulsou 35 diplomatas russos agora, 2 semanas. É uma medida de força simbólica, mas muito potente, assim, em termos de imagem, né? E que foi muito neutralizada pelo fato de que o Putin falou, nós não vamos retalhar. E ele expulsou sem apresentar provas. Então, acabou ficando, a impressão, acho que para todo mundo que acompanha, que ficou... o legado dele já é muito questionável, talvez porque houvesse muita expectativa em cima do Obama, mas termina, na minha opinião, de uma maneira melancólica. Eu tenho a impressão de que já temos hoje, de fato, uma redefinição do poder global. Eu recentemente falei em outra entrevista que há 3 potências no mundo hoje. Aí eu concordo com o Obama. Existe Estados Unidos, existe Rússia, existe China. Eu não estou incluindo a União Europeia, porque não estou esquecendo, não. Eu não coloco mesmo. Os Estados Unidos, eu não acho que eles consigam separar Rússia e China mais. O nível de envolvimento econômico e militar de Rússia e China, e geopolítico, e a mensagem muito clara que foi passada para a Rússia pelos eventos da Ucrânia, na minha impressão é que deixa muito claro para Moscou que Washington não é confiável. Até porque o Trump pode sair daqui a 4 anos e entrar outro. Eu tenho a impressão que os Estados Unidos têm uma alternativa hoje, que é negociar um novo status quo de poder no planeta. Não sei, entretanto, se isso é possível dentro da política, da estrutura política americana. É alguma coisa que fugiu de todas as reflexões que a mídia, a grande mídia, está fazendo até esse momento. Quer dizer, essa conversa que nós estamos tendo aqui aborda um outro aspecto, procura levar por um outro lado. Né? Mas e a questão interna americana? A questão que você colocou, Maringoni, que as empresas podem voltar, mas os empregos certamente não voltarão. Como é que ficaria nesse período com as promessas que o Trump fez? Quer dizer, o apoio do Congresso americano será tão importante para o Trump, ou ele vai procurar fazer um tipo de governo escudado no apoio popular e desprezando o apoio congressual dos congressistas e do Senado? Eu acho muito difícil ele desprezar o apoio, não é o apoio, desprezar o Congresso americano, que tem um poder nessa balança de poder muito, muito forte. Até porque ele tem maioria agora nas casas. Mas ele está experimentando, na minha opinião,
uma jogada midiática de colocar a população contra a classe política. Né? Sim, até ele se elegeu por conta disso. Daí uma comparação que muito se faz aí com o João Dória aqui de São Paulo. Porque ele se coloca como um não político. Aliás, o Trump não exerceu nenhum cargo público até hoje. Se a gente pega os presidentes americanos, eu não me lembro, Gélis, aí, se tem algum que tenha saltado do mundo empresarial, do mundo corporativo, direto para a Casa Branca. Nem o Reagan. O Reagan era governador. Foi governador eu não sei se o Eisenhower tinha tido algum cargo, mas ele era general. Mas era o comandante das forças na Europa e tal. Então, esse lado do Trump, de ser um outsider, toca muito fundo nessa população que perdeu emprego e que vê difusamente não a corrupção, Wall Street, essa gente envolvida com o jogo do dinheiro que tirou meu emprego. Ele não sabe bem o que é. E se a gente pega o Trump nos debates, muita gente reclamava, ele foi grosso com a Hillary, ele não foi adequado. Ele pode ter sido grosso ali com a Hillary, mas ele fala uma linguagem do cidadão comum. Quer dizer, ele fala quase que a linguagem das ruas, nesse tom direto, de se portar no mundo político. Ele se porta como alguém que não é desse mundo, reforça essa característica da sua persona pública, da sua característica pública. Como é que isso vai se dar? Eu não sei, eu não usaria o seguinte, que as empresas vão voltar e certamente os empregos não. Não está certo que as empresas voltem, porque as empresas não vão voltar por causa de uma determinação presidencial. Elas voltam se a reprodução de capital, ou seja, se os custos de produção forem mais baixos nos Estados Unidos, se existirem vantagens. Isso precisa ser construído, isso não é imediato. Qual é a segunda alternativa do Trump? É acabar com os acordos de livre comércio, principalmente o acordo transpacífico, o TPP, e quaisquer outros acordos feitos em condições que não sejam vantajosas para os Estados Unidos. Isso vai implicar um efeito de propaganda interno forte. Agora, não se sabe o efeito prático disso, se isso vai gerar emprego ou não. Ele pode ter uma saída rooseveltiana, ou seja, botar o Estado como um indutor de desenvolvimento, frente de trabalho. É pouco provável pelos compromissos que o Trump tem, pelo secretariado, ou seja, pelo ministério que ele tem. Não me parece que essa saída Roosevelt seja uma saída muito clara pelo lado do Trump. Então, ele, no terreno econômico, ele vai ter que manter o crescimento. Agora, internamente, vai reverter o sistema tributário construído desde os anos Reagan, que você isenta uma série de taxas das camadas superiores da sociedade em detrimento dos pobres. Isso tudo está em aberto, porque uma coisa é a pregação de campanha. Lá a pregação de campanha geralmente vale muito mais do que aqui, geralmente se faz o que se prega. Agora, ele fez uma aposta ali que, se ele não apresentar resultados imediatos, ou seja, se ele não entregar a mercadoria logo, vai ter alguns problemas na governabilidade junto ao Congresso. Você fez aí, traçou o paralelo da eleição de Trump, um outsider, e a eleição do Dória aqui, que também se elegeu com a... Sou um gestor. Com o fato de ele não ser político, dele ser gestor, e começa o governo dele com uma atuação midiática, produzindo factoides, etc. Bom, o que eu disse em relação a uma briga, entre aspas, ou a um confronto Reagan com o Congresso, e com o que você lembrou de uma eleição daqui a 2 anos, em termos de política, né, de visão política do resto do mundo, que está havendo endireitamento na política no resto do mundo, etc., com posições um pouco mais xenófobas, um pouco mais racistas, etc., não poderia produzir nessa próxima eleição americana um grupo de pessoas, já que pela estrutura da eleição dos Estados Unidos você elege por distritos, um grupo de pessoas que se apresentassem também como não políticos, e aí você teria uma nova classe política formada por não políticos? Celso, eu vejo da seguinte forma, isso tudo é um sintoma. O que é esse sintoma? A gente tem uma crise do capitalismo no planeta. O Gilberto lembrou que os Estados Unidos crescem, mas essa recuperação econômica tem um nome, Jobless Recovery, a recuperação sem empregos. Em determinado momento do governo Obama, de cada 8 empregos que tinham sido criados, 7 eram empregos de serviços de baixa remuneração ou de meio período. Precários, né? Precários, tinha uma precarização, quer dizer, uma recuperação que para a população não parece ser uma recuperação. Eu tenho a impressão que o Trump eu não acredito que ele possa fazer um investimento rooseveltiano,
por conta dos 21 trilhões de dólares de dívida do governo americano. Ele não tem muito espaço para isso. Eu tenho a impressão que, infelizmente, uma tentação para ele vai ser uma solução retórica do nós contra eles. Então, apelando àquilo que o Gilberto lembrou, de uma população empobrecida, com sentimentos xenófobos, porque à medida que empobrece, ela procura o bode expiatório. Então, é possível. O que eu tenho impressão e quase certeza é que o Trump vai governar como ele fez a campanha, com o regulamento na mão. Ele fez campanha nos estados decisivos, ele gastou muito pouco tempo e dinheiro nos estados que sabidamente votariam nos democratas. Eu espero que nesses 2 anos ele vá fazer ações de impacto eleitoral nos estados decisivos para a eleição de daqui 2 anos. E assim sucessivamente a cada eleição. E essa questão de uma reformulação da classe política? Olha, o que existe, o que dá para vislumbrar é o seguinte: existiu com a indicação do Trump, antes da eleição, uma reviravolta dentro do Partido Republicano. Quer dizer, o Trump não era o candidato dos sonhos da elite do Partido Republicano. Isso já representa uma mudança. Agora, se isso vai reverberar nas eleições, eu não sei se o Gélis tem elementos para falar disso. Eu não tenho claro se isso representa uma mudança entre os setores que operam a política americana. Mas dentro do Partido Republicano isso é claro. Outra coisa que é a incidência forte dos outsiders na política americana. Isso tem sido muito comentado, que o oponente real do Trump, não que ganharia as eleições, mas o fenômeno com o sinal tocado seria a candidatura do Bernie Sanders, que embora tenha sido, fosse senador, tenha sido governador tal, era um candidato que também vinha com um discurso incomum para um candidato democrata. E os dois tiveram uma evidência muito grande até setembro, até o meio do semestre passado, quando o Trump mostrou a sua supremacia. A derrota da Hillary não é só a derrota de uma democrata, é a derrota de um estilo de se fazer política, do político profissional americano. Talvez a Hillary tenha sido a oponente dos sonhos do Trump, porque era o alvo mais fácil para você atingir. Ligada ao Wall Street, ligada aos falcões, ligada à dinastia Clinton, enfim, ela é a expressão clara desse establishment que está aí nos Estados Unidos há décadas no poder. Muito bem. Infelizmente, o nosso tempo está esgotando, estamos quase no final do tempo. Obrigado novamente à presença dos nossos colegas aqui e obrigado a você que nos tem assistido, nos tem prestigiado. E não esqueça, dê a sua sugestão, comente, participe, critique, www.fepesp.org.br e até o próximo Sala dos Professores, que é o programa da FEPESP. Obrigado.